Olá, meus amigos, minhas amigas. Cá estamos de novo para mais um vídeo sobre temas da teoria geral do direito privado. E nessa gravação eu vou comentar sobre a extinção da personalidade natural. Inicialmente, o Código Civil apresenta uma informação bem simples, bem óbvia sobre esse tema, ao mencionar que a existência da pessoa natural e, portanto, a sua personalidade termina com a morte. Eu digo que isso é óbvio porque a gente vê no próprio Código Civil também que o início da personalidade natural, o início da personalidade atribuída às pessoas físicas, se dá pelo que o Código vai chamar de nascimento com vida. Se a gente nota, então, que o legislador atrelou o início da personalidade ao nascimento, é até dedutível que o nosso código também esperaria, né, decidiria por encerrar essa aptidão por exercício de direitos e deveres, que é o que se chama de personalidade dentro do direito, no momento do fim da vida, na morte. Acontece que esse tema, apesar de se iniciar bem óbvio, né, assim, com respostas por parte do Código Civil, que a gente já imagina qual seria, no mesmo artigo 6º, a gente começa a identificar aqui alguns desdobramentos que merecem um estudo mais aprofundado. A parte final do artigo 6º vai dizer que a morte se presume quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Então, a gente vê que há uma situação de morte presumida prevista pelo Código Civil para se definir ali o fim da personalidade. Então, em razão disso, a gente vai encontrar na doutrina menção ao que seria a morte real e a morte presumida, dois momentos ou duas formas de se extinguir a personalidade natural. Começando pelo mais simples de ser entendido, a morte real, ela vai se configurar quando não há nenhuma dúvida de que aquela pessoa natural faleceu. E essa dúvida, ela não existe quando há provas materiais do falecimento. Dizendo de outra forma, há um cadáver que, inclusive, é examinado por profissionais, por médicos, que vão constatar, que vão atestar aquele falecimento. Dali para frente se expede uma certidão de falecimento, certidão de óbito, e esse acontecimento ele vai ser levado a registro junto ao cartório de registro civil, e com isso fica definitivamente, sem sombra de dúvida, identificado o momento de fim do exercício de personalidade por aquela pessoa. A partir daquele momento, ela não titulariza mais direitos e deveres, e ela vai ser objeto, e ela vai poder, e em torno dela, né, digamos assim, fruirão apenas alguns direitos pontuais que a legislação ainda resguarda e mantém como vigentes, mesmo após o falecimento de alguém. Isso é, sobretudo, alguns direitos de personalidade, né? Uma gravação específica sobre direitos de personalidade, isso vai ser pontuado. Mas para as relações jurídicas básicas, né, vamos pensar em uma relação jurídica contratual, uma relação jurídica familiar, isso se encerra, né, com o fim da personalidade. Até por isso, né, é que é necessário toda essa documentação em torno do falecimento. Então, a análise de um médico, atestado emitido por um médico, ou por testemunhas, caso não haja nenhum médico na localidade que possa fazer isso, e desse atestado a emissão de uma certidão de óbito, para que também seja documentado lá no cartório o momento ali do fim da personalidade. Com isso, fica juridicamente seguro para todos até que momento, que dia, que hora e que minuto aquela pessoa ainda titularizava
direitos e deveres, ainda titularizava relações jurídicas. Dali para frente, aí o direito já vai tratar com as consequências jurídicas do falecimento, que é basicamente a sucessão das posições jurídicas daquela pessoa, que vão ser ou encerradas quando não puderem ser transferidas aos seus herdeiros, aos seus sucessores, ou, né, serão relações jurídicas que passarão a ser titularizadas por outras pessoas, se possível, em razão da natureza jurídica delas, se permitido pela legislação respectiva. Muito bem, mas ainda dentro da questão da morte real, o Código Civil ele trata de uma circunstância que, sem legislação própria, poderia gerar uma série de dúvidas em casos concretos, gerando insegurança jurídica, mas o Código Civil, então, se propõe a tratar desse tema, sanando eventuais questionamentos, exatamente para manter ali a estabilidade e a previsibilidade das relações jurídicas. Me refiro ao que se chama de comoriência, ou morte simultânea. Como agirmos, né, ou como deve o direito agir, quando duas ou mais pessoas que participam da sucessão uma da outra, quer dizer, duas ou mais pessoas que estão na linha sucessória uma da outra, por exemplo, são parentes, né, pai e filho, por exemplo, morrem, falecem na mesma ocasião. Aí você vai, apenas com essas informações que eu te disse, você vai me dizer, olha, você verifica quem faleceu primeiro, né, aquele que faleceu primeiro, você abre a sucessão dele, inclusive, né, reconhecendo o direito sucessório do outro, que, ainda que venha a falecer minutos, momentos depois, já vai falecer num momento ali, numa hora em que já estava, né, já fazia jus à herança do falecido em primeiro lugar, e aí você vai também fazer o cálculo, ou as análises sucessórias dele levando isso em conta. Por exemplo, pai e filho faleceram na mesma ocasião, você identifica que o pai faleceu primeiro, por exemplo, né, um acidente de trânsito, por exemplo, os dois estavam ali, vieram a falecer, mas o pai faleceu primeiro, foi constatado isso, então você faz análise da sucessão patrimonial desse pai, inclusive reconhecendo a participação do filho nessa sucessão, e já que esse filho veio a falecer momentos depois, também vai fazer análise da sucessão dos bens que ele deixou, levando em conta, né, a eventual herança que foi deixada pelo pai. Ainda não vai ter havido tempo para fazer inventário, partilha, para saber exatos quais bens foram deixados para aquele filho que morreu momentos depois do pai, mas é importante se definir e se saber que esse filho, falecido momentos depois do pai, no cálculo de sucessão patrimonial dos bens dele, serão levados em conta os direitos hereditários que ele tinha no momento em que ele faleceu sobre a herança daquele pai que faleceu momentos antes. Não, a questão do Código Civil a que eu me refiro não passa ainda por esse exemplo que eu dei, porque neste caso a gente sabe quem faleceu antes de quem, né? Este exemplo é apenas para introduzir onde pode residir a dúvida. E a dúvida pode surgir exatamente quando a gente tem, numa mesma ocasião, duas ou mais pessoas que participam da linha sucessória um do outro, como, mantendo aqui o exemplo, pai e filho. Vou até mudar o exemplo agora, vamos imaginar uma mãe e uma filha. Só que nesse segundo exemplo, não é possível se identificar quem faleceu primeiro. Num outro acidente, num outro evento, mãe e filha estavam no mesmo local, vieram a falecer em razão ali do mesmo incidente, só que nesse momento agora, os peritos, a investigação é feita e não se consegue identificar quem faleceu primeiro. E agora, né? Como é que faremos a análise sucessória dos bens deixados por essa mãe, dos bens deixados por essa filha?
Nós vamos considerar herança, direitos hereditários dessa filha sobre o patrimônio da mãe, vamos considerar direitos sucessórios dessa mãe sobre o patrimônio da filha. Não dá para saber, porque já que não temos a informação de quem faleceu em primeiro lugar, é difícil, não é possível escolher que alguém para deduzirmos que participaria da sucessão uma da outra. Seguindo essa linha, o Código Civil dispõe no artigo 8º que, em casos tais, as análises sucessórias de cada um dos chamados comorientes, né, que são as pessoas que falecem na mesma ocasião e não sabemos quem faleceu antes da outra, os comorientes não participam da sucessão um do outro. Voltando ao exemplo, se mãe e filha falecem na mesma ocasião, não é possível saber quem faleceu primeiro, configura-se a comoriência, a gente aplica o artigo 8º do Código Civil para, neste exemplo, fazer a análise da sucessão dos bens dessa mãe sem considerar aquela filha e fazermos a análise da sucessão patrimonial dessa filha sem levarmos em conta o patrimônio deixado pela mãe. Faz as análises sucessórias como se aquele outro comoriente não existisse. Então, você vai entender como herdeiros dessa mãe somente os outros filhos que ela tem, eventualmente o cônjuge, né? Mas não incluindo a filha comoriente, no caso da filha, da mesma forma. Muito bem, então, com relação à morte real, a dúvida ali que mais candente que pode surgir é a questão ali da comoriência. Agora, diferente é quando não há provas materiais do falecimento de alguém, mas as circunstâncias apontam que isso é muito provável. Por exemplo, alguém que desapareceu em circunstâncias muito perigosas e não há notícia nenhuma do paradeiro dessa pessoa já há muito, muito tempo. Num contexto de presença tecnológica alta, como a gente vive hoje em dia, uma pessoa não deixar nenhum paradeiro, nenhum sinal do seu paradeiro, é muito sintomático. Se ela se desapareceu em circunstâncias que levam a deduzir a possibilidade dela ter falecido, a probabilidade, então, dessa morte ter ocorrido é muito grande. E ao lado disso, né, pessoas que desaparecem e que ficam assim nessa condição, né, e essa condição permanece durante muito tempo, a gente tem uma dificuldade prática adicional que é como gerir o eventual patrimônio que essa pessoa deixou. Né? Se ela tem um imóvel, quem administra esse imóvel, quem decide por esse imóvel, se ela era locadora de um bem, como é que faz com esse contrato? Se esse contrato precisa ser renovado, quem decide por isso? Se ela deixou um veículo, esse veículo pode ser usado por alguém, não vai ser usado, vai ficar depreciando, né? Claro, são todas questões práticas de cunho eminentemente patrimonial, que são de menor importância diante da aflição do desaparecimento de alguém e de não se ter certeza do que aconteceu, mas mesmo secundárias são questões importantes, porque se elas forem deixadas totalmente de lado, esse patrimônio vai depreciar e pode perder totalmente seu valor. Coisa que o próprio desaparecido não desejaria que acontecesse, até porque quando e se ficar configurada, constatada a morte dessa pessoa em questão, pode acontecer que os seus herdeiros nem herdem nada. Né? E a preocupação não é nem somente de herança, mas todo mundo, todas as situações que giram em torno desse patrimônio ficarão completamente indefinidas. Volto a um ponto que eu mencionei antes. Né? Imagina se o desaparecido é locador de um imóvel e o contrato venceu e essa pessoa está desaparecida. O locatário vai ficar sem saber se ele renova o contrato ou não. Precisa definir algum aspecto ali de pagamento, de aluguel. Né? Se não houver uma regra que viabilize a administração
ao menos a gestão desse patrimônio, enquanto não se tem certeza do falecimento desse desaparecido, muitos prejuízos acontecerão e a situação vai ficar ainda pior do que já está diante dessa tristeza que é o desaparecimento de alguém. E quando, de fato, ficar constatada ou muito ainda mais provável, mais dedutível o falecimento desse desaparecido, porque, por exemplo, já está há décadas sem dar nenhuma notícia, o fato desse patrimônio ter sido administrado e gerido durante esse tempo vai permitir, então, uma sucessão patrimonial mais tranquila e também mais vantajosa para toda a comunidade, não somente para os herdeiros. O desaparecimento e a aflição, o direito não tem muito o que fazer. Não dá para baixar um decreto dizendo que não vai haver aflição e que ninguém vai desaparecer mais, né? Isso é impossível. O que o direito tenta fazer é, pelo menos, diminuir, sobretudo o direito civil, né, que tem um foco muito no patrimônio, nas relações de direito privado. O que o direito civil vai tentar fazer é, pelo menos, diminuir e conter prejuízos ainda maiores diante dessa situação tão ruim. É por isso, então, que o Código Civil vai tratar dessa modalidade de morte presumida. Vai se juridicamente presumir que esse desaparecido faleceu, e aí já vai se dando certas destinações e distribuindo responsabilidades com relação aos eventuais bens deixados por essa pessoa. Obviamente, isso não pode ser feito de maneira irresponsável nem precipitada. O Código Civil não vai permitir que alguém que desapareceu há 2 horas já seja declarado presumidamente morto e que já se comece a fazer sucessão patrimonial dele. A intenção não é essa, muito pelo contrário. O Código mantém todo o cuidado para não se precipitar nesse ponto e muita gente, às vezes, até acha que o Código é prudente demais, ele espera demais, né? Mas antes isso, do que se presumir uma morte de maneira muito rápida e depois gerar problemas de difícil solução. Então, nesse sentido, o Código Civil, né, vai fazer uma divisão de 2 situações, porque sabe-se que em certos casos alguém desaparece em condições muito, muito prováveis de ter realmente falecido. Volto a dizer, o Código não vai presumir a morte horas depois do desaparecimento, mas também o Código não vai ver necessidade de se esperar muito tempo para ver se essa pessoa retorna ou não. Em outros casos, o Código vai esperar mais, se o legislador entende que não é ali tão provável esse falecimento. Ele, mesmo depois de um tempo, esperando o retorno desse desaparecido, o Código vai exigir, vai determinar que se primeiro declare essa pessoa ausente e não falecida ainda, mas ausente, haverá não uma destinação do seu patrimônio, mas uma determinação de gestão por certas pessoas, de administração desse patrimônio de certas pessoas, e depois de muito tempo nessa situação de ausência, continuando esse desaparecido sem dar nenhum sinal do seu paradeiro, só nessa segunda situação que o Código vai definir, vai decretar a chamada, vai autorizar a decretação da chamada morte presumida. Veja, então nós temos 2 contextos que não por acaso, um deles, em que há a declaração de presunção de morte mais rápida ou menos demorada, o Código vai falar em morte presumida sem decretação de ausência, e no outro contexto, o Código vai falar em morte presumida com decretação de ausência, que é aquela fase intermediária que eu comentei, necessária para que os bens sejam geridos ainda sem se decretar aquela pessoa falecida, para que se espere ainda algum tempo para ver se ela vai retornar. O contexto de morte presumida sem decretação de ausência, como eu adiantei, ele vai acontecer em situações que realmente a probabilidade de falecimento é bem grande. A gente vai notar isso no artigo 7º, é quando o Código Civil fala que pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência,
sem que se espere aquele momento intermediário, né? Pelo contrário, já vai chegar e dizer, olha, essa pessoa realmente está falecida, muito provavelmente, em dois contextos, né? O código aponta dois incisos aqui no artigo 7º. Primeiro, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Alguém desaparece num contexto de extrema probabilidade de seu falecimento. Por exemplo, alguém que falece num acidente aéreo. A pessoa faleceu num acidente aéreo, é muito, muito provável. O acidente é documentado, todo mundo sabe que o acidente aconteceu. Os policiais, os bombeiros fazem buscas de sobrevivente, as buscas se encerraram. Quem sobreviveu, eventualmente, já foi encontrado. Daqueles passageiros não foi encontrado ainda, mas há provas documentais de que aquela pessoa embarcou naquele voo. Olha, uma situação como essa, muitos dias depois do acidente, a ponto, né, das autoridades terem declarado encerradas as buscas, é de fato bem, bem provável que tenha havido falecimento. Um outro exemplo é um naufrágio, né? Um navio sofre um naufrágio, mesma coisa, identificada provas desse naufrágio, não há dúvidas de que o navio afundou, há buscas de eventuais sobreviventes, as autoridades encerram as buscas, declarando que não tem mais esperança de achar sobrevivente, temos provas de que alguém estava naquele navio. Bom, esse alguém, tantos dias sem dar notícia, é bem provável que ele tenha falecido. Então, nesse caso, os seus familiares poderão pleitear em juízo a declaração de morte presumida. Demonstrando-se em juízo que a situação se enquadra no inciso 1º do artigo 7º, o judiciário, então, declara a morte presumida e dá início à sucessão de bens daquela pessoa, como um falecimento comum, como um falecimento real e constatado por médicos, né? Como se fosse um falecimento que a gente estava vendo no slide anterior. Outra situação que o Código vai autorizar a decretação de morte, a declaração de morte presumida sem decretação de ausência, é se alguém for desaparecido em campanha ou feito prisioneiro em uma guerra. Campanha é um daqueles eventos de guerra, uma das batalhas de uma guerra. E, ao final dessa guerra, passados 2 anos, essa pessoa não foi encontrada, aí poderá ser decretada a morte presumida dela também. Nota que, nesse segundo caso, o Código determina que se espere o fim da guerra e mais 2 anos depois. É porque alguém que desaparece em campanha ou foi feito prisioneiro durante uma guerra, pode sim ocorrer de não se ter notícias dessa pessoa durante o conflito, e ao final dessa guerra é que essa pessoa tem condições de dar algum sinal, né? Talvez ela desapareceu porque ela está fugindo e ela não vai dar notícia mesmo enquanto a guerra ocorre. Se ela foi feita prisioneira, o inimigo que o prendeu também pode querer não dar informações sobre essa pessoa, exatamente para aumentar a aflição de todo mundo e gerar uma pressão psicológica com essa prisão. Sabendo disso, o legislador vai dizer que, nesses casos, a morte presumida tem que esperar o fim da guerra e mais 2 anos. Entende o legislador que, nesses 2 anos, pode ser que o desaparecido dê algum sinal. E, na mesma linha, a lei entende que só depois de passados 2 anos, nenhuma notícia se tem desse desaparecido, então aí, passados 2 anos do fim da guerra, aí possivelmente essa pessoa faleceu nesse conflito, e aí é mesmo procedimento. Os familiares vão ao Poder Judiciário, demonstram o cumprimento dos requisitos aí do inciso 2º do artigo 7º, e
Com essa demonstração, o juiz declara, então, a morte presumida e tem início a sucessão de bens dessa pessoa, como se morte real tivesse acontecido. O parágrafo único do artigo 7º esclarece que é preciso que tenham sido esgotadas as buscas por alguém, né, que faleceu que desapareceu nessas circunstâncias. É necessário que se encerrem todas as averiguações para se realmente ter certeza que essa pessoa não está viva. E repito o que eu disse antes. Hoje, numa situação de tecnologia onipresente, né, que você consegue rastrear pela internet ligações, e-mail, uso de cartão de crédito, tem câmeras em locais públicos, em várias cidades, né? Hoje em dia, realmente, um desaparecido, alguém que simplesmente não quer dar notícia para sua família, ela costuma deixar alguns sinais aqui e ali, de que sinais involuntários, né? Mas é possível achar algumas informações de que essa pessoa possa estar viva. Por outro lado, alguém que desaparece nas circunstâncias do artigo 7º e a gente não encontra nenhuma indicação da presença dessa pessoa no local algum, aí também já é um sinal de uma probabilidade maior do falecimento. E, nesse sentido, o parágrafo único vai dizer, olha, é preciso ainda que haja averiguações anteriores para tentar achar essa pessoa, só realmente quando as autoridades desistem, encerram as buscas, encerram as averiguações, dizendo que não há mais esperança de encontrar aquela pessoa, é que vai se poder seguir adiante no eventual pedido ao judiciário de declaração de morte presumida. E aí o judiciário analisa os dados, as circunstâncias, e o magistrado, convencido de que realmente é devido se presumir o falecimento, ele profere uma sentença indicando uma data provável em que houve a morte. Essa data é importante porque vai marcar o fim da personalidade dessa pessoa desaparecida e, por consequência, o fim das suas relações jurídicas. Então, seus contratos nos quais ela participava serão encerrados, levando em conta essa data do provável falecimento. Relações familiares, como o casamento, também vai ser considerado encerrado, e outras situações, né, várias outras relações jurídicas também são impactadas e precisam dessa data da morte provável para ter sua definição segura. Bom, mas pontuamos, nem todo desaparecimento é em circunstâncias de alta probabilidade de falecimento, nem todo desaparecimento, principalmente no Brasil, acontece em guerra, né? Muito pelo contrário. Boa parte dos desaparecimentos não se sabe nem a circunstância em que ele aconteceu. Se há pessoas que embarcam num navio, num avião, há um acidente aéreo, um naufrágio, e essa pessoa desaparece a partir de então, em várias outras situações você tem apenas pessoas que simplesmente não foram vistas mais. Saíram de casa e não foram mais vistas. Passa-se algum tempo, não há nenhuma notícia dessa pessoa, ela está então, passa a ser então oficialmente desaparecida. Quanto mais o tempo passa, mais os familiares vão cogitando a possibilidade de ter havido um falecimento, mas a incerteza ainda é muito grande. Nesse caso, então, o Código vai determinar um tratamento jurídico um pouco diferente, um pouco mais prudente, um caminho jurídico que ainda espera bastante mais tempo antes da declaração definitiva de morte presumida, né? Mas nesse meio tempo, né, busca o Código Civil organizar a gestão desse patrimônio. É o procedimento da morte presumida com decretação de ausência, que eu vou explicar no vídeo seguinte, porque a meta aqui de cerca de 30 minutos para ele chegou ao fim, para o vídeo não ficar muito longo.
Eu interrompo a explicação aqui agora, mas basta você procurar pela segunda parte, né, dessa nossa explicação, que você encontra o momento que eu vou falar desse segundo procedimento, ok? Então, fico por aqui, aguardo todo mundo na continuação, na segunda parte dessa nossa conversa. Até lá, valeu!